Então bora lá para a nossa quinta parte do projeto Day Trade do Zero, onde nesse vídeo aqui a gente vai abordar os principais padrões de candlestick. Nós temos aí diversos padrões de candlestick, porém nesse vídeo aqui a gente vai abordar os principais padrões, os que aparecem com mais frequência, né? Padrões de reversão, e separamos aqui um padrão de continuidade muito top também. Todos eles com alto índice de acerto, uma alta probabilidade de se confirmarem. Porém, só lembrando que não é uma regra definitiva, não é porque o padrão se configura que a gente vai operar ele. Isso aí a gente vai entrar em detalhes também e vamos falar aqui, mostrar como identificar e quando considerar um padrão relevante ou não. Então, bora lá. O martelo, ou martelo invertido, a gente vai começar por ele, é o padrão aí mais famoso, mais disseminado pelo Price Action, né? O martelo é um padrão composto por apenas um candle. Só lembrando aqui um detalhe muito importante, que existem padrões que são configurados, que são formados por um único candle, como é o caso do martelo invertido, doji. Existem padrões formados por dois candles e três candles. Os padrões de três candles, por exemplo, que a gente também vai abordar aqui, eles são mais confiáveis. Os padrões de um único candle, eles necessitam de uma análise mais aprofundada, eles necessitam de um contexto maior para poder se confirmarem. Continuando aqui, a configuração do candle, ele realmente costuma lembrar a ferramenta, ou seja, o martelo. Mas no gráfico, ela representa uma reação da ponta contrária que frequentemente sinaliza uma reversão. Aqui a gente tem que entrar num detalhe muito importante, que é a formação, a estrutura do candle em si, a posição do corpo, o tamanho da sombra do candle, tudo isso vai ser muito importante para a gente. Antes de ir para o gráfico e mostrar um exemplo aqui na tela mesmo no gráfico, a gente vai detalhar a formação do padrão. Primeiro de tudo, que se o preço ele vem caindo, vamos dizer que o preço ele vem em uma queda forte, olha só, ele vem uma queda forte, chega em uma região interessante de fundos anteriores e configura um martelo, tá? O que esse martelo representa para a gente? Ele representa que o preço ele alcançou esse nível, como vocês podem ver. Se a sombra dele está aqui, mostra que o preço mínimo que ele alcançou foi aqui embaixo, onde estavam esses supostos fundos, tá? Ele chegou a alcançar aqui, mas antes do candle fechar, os compradores jogaram o preço para cima, deixando essa sombra aqui. E olha a posição do corpo, onde ele fechou sem sombra superior, o que é um ótimo sinal, representando aqui uma força compradora muito forte. É como se aqui, olha só, é como se aqui tivesse um único candle. Assim, porque os compradores conseguiram deslocar o preço daqui de baixo até aqui em cima e fechar aqui em cima. Então a força compradora foi muito grande. Ou seja, a formação do padrão em si já mostra para a gente toda essa força da ponta contrária. Já trazendo para o gráfico aqui, a gente vai mostrar um exemplo onde a gente teve um martelo nesse pregão aqui, bem nesse momento. E percebam que a gente até desenhou essa região aqui, que era de fundos anteriores, ou seja, aqui a gente já vai detalhar a parte mais importante do vídeo, que é quando considerar um padrão de candle relevante, tá? A gente só vai considerar o padrão de candle relevante quando ele estiver configurado em cima de uma região de interesse. E quais são essas regiões de interesse? As regiões de interesse são suportes, regiões, né, de suporte e resistência, regiões de linhas de tendência, níveis de linha de tendência, Fibonacci, médias móveis. Então existem muitos níveis de interesse, mas os principais são topos e fundos anteriores, ou seja, níveis de suporte e resistência. Quando o padrão se configura em uma região aleatória do gráfico, ele não vai ter muita relevância. A gente não vai levar em consideração esse padrão. A gente só vai considerar de preferência quando esse padrão se configurar em regiões como essa. Olha só, um martelo lindo. Lembrando aqui um detalhe importante. A cor do corpo do candle aqui não faz tanta diferença. Desde que o corpo seja pequeno, a sombra tenha no mínimo 2 vezes o tamanho do corpo
e de preferência que não exista sombra superior. Ou, caso exista a sombra superior, seja uma sombra bem pequena. Resumindo, sombra pequena ou inexistente nesse padrão aqui. Esse sim foi um martelo muito bem configurado. E o mercado, após isso, continuou segurando aqui em cima dessa região e de fato começou a subir. Então esse martelo aqui representou uma ótima oportunidade de compra. Vamos continuar aqui procurando mais exemplos. Olha só, vou trazer mais um exemplo aqui bem claro. Aqui tivemos, olha só, martelo, martelo, corpo pequeno, sombra longa, pouca sombra superior. Vejam aqui um exemplo bem claro de martelo invertido. Olha só, martelo invertido em uma região aleatória. Nós não tínhamos aqui para trás, para a esquerda, nós não tínhamos níveis de topo, níveis de fundo que pudessem interferir nessa região e mostrar que esse padrão de martelo invertido fosse relevante. Não tivemos. Então, a gente não considera nesse momento. Aqui a gente teve o martelo invertido. Perfeito, aqui em cima. Porém, aqui entra um detalhe importante também, pessoal. O martelo invertido, quando ele se configura nos níveis de resistência, ou seja, quando ele se configura na parte de cima do preço, ele é chamado aí de estrela cadente, tá? Mas não deixa de ser a figura do martelo invertido. Então sempre fiquem atentos à formação do candle, não à nomenclatura, né? Tem que focar aí na formação do padrão. Mas só para relembrar esse detalhe técnico, aqui nos níveis de suporte vão se chamar martelo e martelo invertido. Quando ele estiver lá em cima, vai se chamar esse padrão aqui de estrela cadente. Muitos chamam também o martelo, quando ele se configura na parte de cima, né, nas resistências, chamam de enforcado, padrão enforcado. Mas é só um detalhe técnico. Foquem na formação do padrão e foquem em interpretar a informação que ele quer passar para a gente. Dando continuidade aqui aos nossos estudos, vem o doji, o famoso doji, né? O padrão que também é composto por apenas um candle, que significa indecisão de mercado. Ou seja, esse padrão nos mostra que naquele período de tempo o mercado não decidiu sua direção. Sua característica principal é ter o fechamento do candle no mesmo nível da abertura. Isso aqui é um doji clássico, porém ele pode se configurar de algumas formas diferentes, como a gente está vendo aqui. Ele pode ser essa cruz, tá? Essa cruz mais curta, pode ser essa cruz mais longa, que teve uma máxima e uma mínima maior, pode ser esse tipo aqui que tem o nível de abertura e fechamento na parte superior e esse que tem o nível de abertura e fechamento na parte inferior. Todos são doji, porque sua principal característica é a indecisão de mercado, é o mercado abrir e fechar no mesmo lugar. E como a gente opera um doji, como a gente considera um doji, é a mesma coisa. A gente só vai considerar quando ele se encontrar, se configurar em níveis de interesse do preço, suportes, resistências, níveis de Fibonacci, linhas de tendência. Por quê? Pela lógica, pela psicologia, né, do mercado, quando o preço ele chega em uma região de interesse, ele tende a brigar, ele tende a entrar ali em uma reação, como a gente já viu nos vídeos anteriores. Logo, se aparece, se configura um padrão de doji, significa que o preço ficou indeciso, bem naquela região de interesse. Isso aqui é uma ótima informação para a gente. Muitos aí costumam ignorar o doji. Só que o doji ele serve como um alerta para a movimentação seguinte. Porque, como eu acabei de falar, se o preço ele chega em uma região, em um nível de interesse e apresenta indecisão, ele mostra para a gente esses padrões aqui, significa que o mercado está ficando indeciso em uma região de interesse. Então, isso liga um alerta para a gente ficar atento aos próximos candles, porque os próximos candles, sim, podem trazer para a gente aí uma confirmação da reversão. Trazendo aqui para o gráfico, vamos ver exemplos aqui de doji. Lembrando que o doji clássico, como eu falei, ele fica só aquele risco, né? Ele fica só aquele risquinho, como foi esse caso aqui, ó. Olha só. Tivemos aqui doji clássico. Esses que têm um corpo relativamente pequeno, eles são chamados de spinning top. Eles são um doji, só que com um corpo um pouquinho maior. Porém, também representam um candle de indecisão, porque tem o corpo curto
e a sombra longa. Olha só um doji aqui. Doji muito forte. Doji aqui, doji clássico, tá? Então, como eu falei, ele liga um alerta aí pra gente quando ele aparece em regiões de interesse, como foi o caso aqui, região de topo anterior. A gente fica alerta para as movimentações seguintes. A gente não opera baseado no doji em si, como é o caso do martelo, né? Muita gente opera o martelo quando o preço perde a máxima do martelo, né? Quando ele perde a mínima ali da estrela cadente, aí sim se realiza a operação. Mas o doji ele serve como uma atenção, como um alerta para a movimentação seguinte. Continuando aqui, nós temos o inside candle, que é nada mais nada menos do que um candle contido dentro do candle anterior. Tá? É um padrão já composto por dois candles, onde o segundo candle está totalmente contido dentro do primeiro candle. Isso levando em consideração o corpo do candle e a sombra do candle. Esse detalhe aqui ilustra muito bem o cenário do inside candle. Nós temos aqui um candle verde, um candle comprador grande, tá? E logo em seguida um candle pequeno contido totalmente dentro do candle verde. Olha só, padrão inside bar ou inside candle, né? São chamados dessas duas formas aqui. Mas levem em consideração aqui as máximas e as mínimas, tá? Tem que estar a sombra e o corpo dentro da sombra e do corpo do candle anterior. Aí sim se configuram um ótimo inside, né? Vou mostrar aqui no gráfico rapidinho. Deixa eu puxar aqui um exemplo de inside bem claro. Tivemos aqui, olha só, um inside bem nesse momento. Percebam que sombra e corpo dentro do corpo anterior. Olha só aqui. O candle branco totalmente contido dentro do candle preto, né, do candle vendedor, tanto o corpo como a sombra. E quando esse padrão ele se configura mais uma vez em cima de uma região, dentro de uma região de interesse, de fundos anteriores, por exemplo, nós temos aqui um padrão de inside candle relevante. Como eu falei, os padrões a gente só vai considerar eles importantes, relevantes e operáveis, né, para poder realizar uma operação em cima deles, quando eles se configuram em níveis de interesse. E como é que se opera o inside candle? Da mesma forma, quando o preço perde a máxima, nesse caso aqui a gente tem um exemplo de um inside candle em uma região de suporte, quando ele perde a máxima, normalmente se opera comprado aqui com stop abaixo, tá? Abaixo do último fundo, para a gente ter aí um stop técnico. Dando continuidade aos nossos padrões aqui, nós temos o engolfo, que é quase o inverso do padrão anterior. O engolfo, também composto por dois candles, mostra aí um cenário onde o segundo candle engole, entre aspas, aí, todo o primeiro candle, mais uma vez considerando aí o corpo e as sombras, mostrando maior força e volume da ponta contrária. Olha esse exemplo aqui embaixo. O mercado ele vinha caindo quando chegou aqui, digamos que uma região de suporte, porque aqui mais uma vez leva em consideração aquele critério lá de só considerar quando está em um nível de interesse. Supondo que ele chegou aqui um nível de interesse, apresentou esse padrão de engolfo, onde o candle verde engolfou a movimentação anterior, tanto sombra como corpo, e o mercado corrigiu, reverteu, tá? Então esse sim é um ótimo padrão de engolfo. Eu não vou trazer aqui para o gráfico porque a gente vai acabar se alongando muito, mas aqui a gente já tem um exemplo clássico. Só foquem e frisem essa questão de só vamos considerar relevante um padrão desse quando ele se configura em cima de níveis de interesse. Eu estou repetindo isso porque é uma informação importantíssima que faz toda a diferença, porque se a gente leva em consideração todo o engolfo, todo inside candle, todo o martelo e todo o doji, a gente vai tentar operar o tempo inteiro, porque eles se configuram o tempo inteiro. Porém, esses padrões de forma relevante, como a gente falou aqui, só se configuram algumas vezes ao longo do dia. Dando continuidade, a gente tem a famosa estrela da manhã, que a gente fala com bastante frequência aí, estrela da manhã, estrela da noite. Aqui nós já temos um padrão de reversão composto por três candles, onde o primeiro candle, que está circulado aqui, representa a força da tendência atual. A tendência atual aqui é venda, tá? A tendência atual aqui é venda. Opa, errei aqui.
Olha só, a tendência atual é venda, o mercado vem caindo aqui e quando chega, digamos que em um nível de fundos anteriores, digamos que temos uns fundos anteriores aqui, chegou aqui e configurou esse padrão. Esse padrão, por ser composto por 3 candles, ele já traz uma confiança muito maior, tá? Ele traz aí uma convicção do movimento muito maior. O primeiro candle ele representa a força da tendência atual. O segundo candle representa indecisão de mercado. Olha aqui, corpo pequeno, sombra longa. Isso aqui não é um doji, mas é um spinning top que também é um candle de indecisão. E o terceiro candle ele representa a possível reversão. Veja que esse candle verde aqui está representando a virada da tendência. Então esse padrão ele é muito forte quando configurado em níveis de interesse, mais uma vez. Então, já mostrando aqui para vocês que é um padrão fortíssimo. Vou pegar aqui um exemplo bem rápido. Olha só, tivemos aqui uma estrela. Percebam. Primeiro candle, olha lá. Primeiro candle representando a força compradora, que era da tendência atual. Segundo candle, indecisão. Tá? Tivemos aqui sombras longas e um corpo relativamente curto. Então dá para considerar. E o terceiro candle, a possível reversão. Quando esse padrão se configura em níveis de interesse, topos anteriores, fundos anteriores, nós temos aí um padrão considerável. E por último aqui nós temos, por penúltimo nós temos aqui a estrela da noite, que é a mesma dinâmica, porém ela se configura nos níveis de resistência. A estrela da manhã se configura nos níveis de suporte, a estrela da noite se configura aí nos topos, né, nas resistências e segue a mesma dinâmica, onde o primeiro candle representa a força da tendência atual e o segundo candle representa a indecisão e o terceiro candle representa a possível reversão. O exemplo que a gente mostrou aqui no gráfico foi de uma estrela da noite, tá pessoal? Olha só. Esse padrão aqui se configurou nos topos anteriores, né, nos níveis de resistência. Então é um padrão de estrela da noite. E por último aqui a gente vai trazer um padrãozinho, pessoal, de barra ignorada ou gift, tá? Barra ignorada. É um movimento clássico do mercado que favorece aí uma ótima oportunidade para realizar uma operação em um momento onde o mercado já está com a tendência definida. Por isso que é um padrão de continuidade. Ou você entra e o mercado já é em movimento, né? Ou quem não conseguiu pegar uma oportunidade anterior entra novamente ali, e quem já está posicionado tem a oportunidade de aumentar sua mão, né? Aumentar os seus lotes. A barra ignorada, o GIFT, é um ótimo padrão de continuidade que representa uma brecha, uma oportunidade de realizar uma entrada em um movimento que já está em processo, como eu acabei de falar. Ou de adicionar mais contratos em sua posição, caso você já esteja posicionado desde antes. Olha só o exemplo aqui. Esse aqui é um exemplo de alta, onde nós tivemos uma barra ignorada, onde o preço vem subindo forte, aparece o padrão GIFT ou barra ignorada, que nada mais é do que uma tentativa falha da ponta contrária, e quem é a ponta contrária aqui nesse momento? Os vendedores. Então foi uma tentativa falha dos vendedores jogarem o preço para baixo. E logo em seguida dessa tentativa aqui, os compradores literalmente ignoraram, colocaram força aí no mercado para cima e ignoraram a tentativa fracassada dos vendedores jogarem o mercado para baixo. E, como a gente pode ver aqui, após o rompimento da barra ignorada, ou do GIFT, como muita gente chama aí, o mercado voltou a subir forte. Lembrando que o segundo candle ele tem que romper a máxima ou a mínima, né, do candle anterior. Ele tem que superar aí a máxima ou a mínima. Nesse caso a máxima, porque a gente está falando de um exemplo de alta. Se fosse um exemplo de baixa, a gente teria aí teríamos que ter uma configuração onde o candle seguinte perdesse a mínima do candle anterior. E a entrada dele se dá no rompimento da máxima do GIFT. Tá, olha só, um candle verde, um candle vermelho, que é o candle vendedor, que foi a tentativa dos vendedores, e o terceiro candle é o candle que rompeu e perdeu essa tentativa aqui, né? Que de fato ignorou essa tentativa. Então a entrada se dá no rompimento, na perca aí da máxima, no rompimento, ou até mesmo no fechamento desse candle,
do terceiro candle. Olha só. A entrada pode se dar na perca da máxima ou no fechamento do terceiro candle, que é o candle seguinte, tá? E o stop sempre vai ficar aqui, olha só, na mínima da barra ignorada. Esse padrão proporciona uma ótima entrada durante a continuidade do movimento, com stop normalmente curto e um alvo aí longo, ou seja, trazendo um ótimo risco-retorno. Então é isso aí, pessoal. Dê uma pesquisada, olhem no gráfico, treinem o olho de vocês aí para poder se adaptar a esses padrões e lembrem, só considerem os padrões em níveis de interesse. Então é isso, a gente já se estendeu bastante aqui. Obrigado quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.